Mas Deus trouxe algo no meu coração para a gente enxergar a dificuldade não como algo para a gente ter medo, mas para a gente enxergar ela, que o nosso Deus é muito maior. Para a gente enxergar que Deus está sobre as nossas vidas, que Deus está cuidando de nós. Mas que para isso acontecer, a gente tem que estar com nossos ouvidos, com o nosso coração, com a nossa mente aberta, entender o significado das lutas e compreender que elas são necessárias para o nosso crescimento. É verdade, Jesus. As lutas não vêm aqui para me derrotar ou te derrotar. As lutas vêm aqui para te fazer mais forte. E hoje você está na presença de Deus porque você passou por uma luta. Porque você passou por uma dificuldade. Porque você chorou. Porque você desesperou. E você está aqui hoje falando com Deus, agradecendo a Ele, falando para Ele o quanto que Ele é grande na sua vida. Mas para que todo esse processo chegasse na sua vida, você passou por vários obstáculos. E o inimigo sempre caçoando de você, falando que você não iria conseguir, que você não iria conseguir, e você está aqui falando, eu consegui. Amém. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Tem que tomar posse da vitória que Deus tem para você. 1 Samuel, Tati, por favor, capítulo 17. É isso. Nós vamos ler aqui rapidinho, é bem longo, mas para vocês terem uma compreensão do que é a palavra de Deus. Então fala assim: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam em Socó e Azeca, em Efes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Então aqui a gente percebe que o exército do Senhor estava preparado para a guerra contra os filisteus, que era inimigo deles. Amém? Amém. Aqui a gente percebe que o exército de Deus estava preparado para a guerra. Como às vezes eu e você estamos preparados, como eu e você às vezes conhecemos e sabemos que Deus está na nossa vida e fala assim: inimigo, posso se levantar que nós vamos contra você. Posso levantar que nós estamos aqui. Posso levantar que nós vamos lutar. Posso levantar que a nossa oração vai ser firme. Mas aqui nós vamos perceber que com o medo entrando no nosso coração, a gente começa a mudar de posição. Olha, de repente, o que acontece? Vamos lá, Tati, por favor. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte. Então estavam de frente um com o outro, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. E ele era da cidade de Gate. E tinha quase 3 metros de altura, né? Quem aqui é o mais alto? Eu acho que é o Rodrigo, né, Rodrigo? Vem cá, Rodrigo, perto de mim. Eu sou o Donico mesmo, então? Quem aqui é irmão mais velho? Quem aqui é irmão mais velho? É o mais velho, Maurício? Você é o irmão mais velho? Quando você era, vamos supor assim, morava tudo junto, você não era o que protegia suas irmãs? E as suas irmãs não sentiam-se protegidas por você? Eu quero que hoje vocês entendam isso. Quando vocês têm Jesus Cristo como seu irmão mais velho, Ele te protege de tudo. Olha, eu quero que vocês entendam isso. Que Ele, né, desceu dos céus, né, para te trazer paz no teu coração. Amém. Hoje eu estou trazendo o Rodrigo como exemplo, mas o Rodrigo aqui é maior do que eu, com certeza, né? O homem aqui alto, eu sou baixinho. Mas para você ter uma ideia, Golias era 2 vezes, quase 2 vezes mais que o Rodrigo. Aí pensa bem que aqueles homens olharam a altura, não olharam Deus. Com certeza, se o Rodrigo ficar enfurecido comigo, eu vou ficar com medo dele, porque é o tamanho desse homem. Mas eu vou lembrar que é um Deus que é muito maior do que ele. Não vai ser minhas forças que vai vencer o inimigo, mas sim é Deus. O Rodrigo está aqui representando, né, o tipo assim, que ele é mais forte, que ele é o homem mais alto. Mas isso não quer dizer que ele seja aquele homem que seja o poderoso, porque quem é poderoso é Deus. Eu quero que você analise bem na sua vida quem que você está colocando lá em cima. Se é as suas inseguranças, se é a sua ansiedade, se é os seus medos, se é tudo aquilo que não provém do reino do Senhor. Se isso estiver dentro da sua casa, hoje ele tem que cair. Em nome de Jesus. Ele tem que cair. Porque através disso você vai mostrar: o meu Deus é muito maior. Glória a Deus. Aqueles homens nos primeiros versículos a gente viu que estava tudo preparado para a guerra. Mas foi somente um homem se levantar. Um único homem conseguiu amedrontar o exército inteiro. Vocês percebem o que é isso? Às vezes a gente fala assim: não, a pessoa está ali em depressão, mas aquele é o Golias da vida dela. Aquele ali se levantou um Golias da vida dela. Ah, mas aquela pessoa não tem perspectiva de mudança de vida. Aquele ali é o Golias dela.
Eu e você não podemos julgar. Eu e você temos que ajudar. É a nossa fala que vai mudar. É a nossa oração que vai mudar. Se a gente não conseguir ter contato com ela, mas a gente sabe que nós estamos orando. A gente não está aqui, mas nossa oração vai chegar até onde está o hospital. Amém. Porque o Golias que se levantou contra a vida dele já caiu por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. E a gente percebe aqui, continuando, Tati. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. Nosso ombro estava cheio de bronze. As asas da sua lança eram como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante deles ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha. Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Então ele está falando assim: eu não preciso do exército, eu quero apenas um homem. Guarde isso. Ele chamou apenas um homem para lutar contra ele. Não é, amém? Continuando. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Ele falando lá. Então, Golias tinha total fé que ele iria vencer. Claro, por causa, você viu a armadura que ele tinha, a estatura que ele tinha, perto daqueles anões ali. Ele falava assim: um único homem só fazer assim já era. Amado, eu quero dizer para você, a sua luta pode ser maior, pode ser a maior que você já teve. Eu quero dizer para você, é a sua oração que vai vencer isso, amado. Glória a Deus. É a sua fé que vai vencer isso. Se você hoje não tem forças, clame para Deus para que Ele venha mudar a sua vida. Clame para Deus para que Ele venha mudar a sua casa. Não fique calado diante da circunstância, porque o silêncio faz o inimigo crescer. Você percebe que esse homem estava ali falando e nenhum israelita falou alguma coisa contra ele. Nenhum israelita abriu a boca, porque o silêncio faz isso na nossa vida. O silêncio toma conta do nosso coração e faz o medo entrar na nossa vida. É verdade. Quando você perceber que vai estar vindo uma luta, Deus, o Senhor tem compaixão de mim. O Senhor tem compaixão de mim porque eu preciso ter força. Deus, me ajuda a vencer esse obstáculo. Deus, abre portas. Deus, cura. Deus, faz o teu milagre. Abre a sua boca, mano. Não fique em silêncio. É verdade. Continua, Tati. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Então todos os dias ele estava ali, batendo na tecla. Todos os dias. É a mesma coisa que o inimigo da nossa vida. Todos os dias ele vem nos atentar. Todos os dias ele vem nos falar: você não conseguiu. Olá, Rodrigo, você estava gravando um vídeo lá todo sorridente. Você estava gravando um vídeo com o Caio lá, o Caio com aquele óculos de mosquinha dele lá, falando lá de Deus lá. Mas olha, eu vou preparar uma luta para vocês, que eu quero ver vocês comprovar realmente se Deus está na sua vida. Porque ele é assim, ele quer mostrar que ele tem muito mais poder. Mas toda vez que o Rodrigo e o Caio estão dentro do carro falando sobre Deus, ele está falando: você não vence mais na minha vida. Você não tem mais poder na minha vida. Eita! Porque o Senhor está cuidando de mim, cuidando da minha família. Glória a Deus. É isso que você tem que começar a falar, amado. Não deixe instaurar o medo sobre o teu coração. Porque a Bíblia fala que os medrosos não herdarão o reino dos céus. É muito pesado isso. E eu quero que você saia fortalecido, crendo e confiando que Deus está aqui, mas Ele também está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os hospitais, Ele está onde vocês quiserem, porque Deus está realmente. Desafiou as tropas de Israel: dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Vamos continuar. E que tinha 8 filhos. No dia de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul. Então os 3 filhos de Jessé estavam ali no meio da batalha. Estavam olhando, estavam ali observando a luta lá, mas nada fizeram. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aqui está uma palavra-chave. Aqui está uma palavra para a sua e para a minha vida. Para que eu e você nunca pare diante da circunstância. Davi estava ali no meio da guerra, mas ele voltava a fazer as coisas dele. Ele voltava para a guerra para ver o que estava acontecendo, mas ele voltava para as coisas dele. Porque ele não enfatizava a guerra, mas ele enfatizava se encher do que Deus estava fazendo na vida dele.
Eu não vou enfatizar o que está passando de luta na minha vida. Eu vou enfatizar o que Deus já fez na minha vida. Aleluia. Eu não vou enfatizar a dificuldade que eu estou tendo. Eu vou enfatizar o que Deus já fez por mim. Verdade. Davi, ele ia ali, observava a guerra, estava ali perto dos irmãos, mas ele não podia fazer nada. Mas ele fala assim, eu vou voltar a fazer as minhas coisas. Ah, mas Davi não estava participando da guerra, mas ele estava ali no meio. Ele estava ali naquele lugar. Porque eu e você, como cristão, como irmãos, devemos sempre ficar atentos às coisas que estão ao nosso redor. Quantas vezes Deus falou para você se afastar de pessoas que não querem seu mal, e você fala assim, ah, mas tadinha, coitada. Está ali sugando as suas forças. Quantas pessoas invejosas entraram na sua vida e você não percebeu e de repente você perde a alegria daquilo que você conquistou? Amado, eu vou te dizer uma coisa, se você comprou algo, se você tem algo, se você perdeu a vontade sobre isso, ore para que Deus restaure. Porque se você lutou para conquistar, é seu. Sua casa, sua família, seu filho, o que tiver, mano, é seu. Amém? Continuando a tarde. Os filisteus vinham de manhã e de tarde, apresentando durante 40 dias. Vocês podem aguentar isso por 40 dias. De tarde e de dia. Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para os comandantes de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova que estão bem. Saul, ele e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Na verdade, não estão lutando nada, estão tudo parados. Estão tudo ali esperando alguma coisa acontecer. Verdade. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. Aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Então ele falou assim, alguma coisa vai acontecer. A batalha está ali, mas eu não vou ficar parado. Porque quem fica parado acaba levando chumbo. É verdade. Alguma coisa está acontecendo ali. E eu vou ver o que está acontecendo. É. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate. E falou a mesma coisa que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo. Então a gente percebe, olha para você ver, o exército de Israel fez fileira contra fileira, para guerrear, se preparando para lutar. Mas quando o filisteu se levantou novamente, pernas para quem te quer. Atitude não resolve nada, mano. O que resolve é a nossa fé. Verdade. Se eu não tiver fé e confiar e acreditar em Deus, não vai adiantar nada eu ter atitude, porque essa atitude vai ser humana. O que eu tenho que crer e acreditar no sobrenatural do Senhor sobre a minha vida. Amém. Se a gente vê Pedro andando sobre as águas, não foi atitude normal, foi atitude sobrenatural. Se a gente vê, o que é mais impressionante, não foi ele ter andado sobre as águas, foi ele ter afundado de medo, mas o que mais impressionou mais foi Jesus ter resgatado ele e ter feito ele andar novamente para o barco sobre as águas. Verdade. Por quê? Porque quando eu olho para Cristo e creio e acredito no que Ele vai fazer, a minha vida é totalmente transformada, a minha vida é mudada. Você percebe que Davi pergunta para os irmãos, no meio das fileiras ali, pergunta, vocês estão bem? Estão bem. Está beleza assim. Só que Golias se levanta, fala alguma coisa novamente, o exército vai embora e Davi fica assim, olhando, o que está acontecendo ali? Ele não foge. Não fuja da batalha, porque o inimigo quer fazer isso. Em frente, porque você vai sair vitorioso, amado. Continuando, tarde. E diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel, o rei dará muitas riquezas. Opa! Aqui a gente percebe o que vai alimentar Davi para lutar contra realmente Golias. Porque em Samuel 16, depois vocês leem lá, Davi foi chamado para ser rei. E aqui ele está vendo uma coisa que está dando uma porta para ele ser rei.
Todos receberam a mesma proposta, mas Davi atentou: se eu recebi uma promessa que Deus iria me abençoar, eu tenho que tomar algo e fazer realmente acontecer. Mas para que acontecer, eu tenho que esperar o comando de Deus. E quando ele ouviu isso, o rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, também lhe dará filha em casamento, então colocará ele dentro do reinado. Ele entendeu: aí é o meu chamado, porque Deus me prometeu lá atrás, e eu não tive medo e eu não vou ter medo agora, porque eu ouvi o que Deus está fazendo. Só que aqui ele percebe através de um chamado, amado, de uma atitude que ele tem ali. Mas também ele dará filho em casamento e a casa de seu pai isentará de imposto Israel. Aqui ele já está pensando. Continuando, tá? Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matará esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu e circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então aqui ele começa a falar assim: Deus tem uma promessa para mim, mas o que mais vale antes da promessa é Deus. Aí está a chave da grande vitória sobre a sua e sobre a minha vida. Como eu perguntei no início, aonde Deus está na sua vida? Deus está sobre a sua casa nova? Deus está sobre a sua empresa? Deus está sobre o seu emprego, sobre o seu carro? Onde está Deus? Deus é prioridade sobre a sua vida? Se for prioridade, você vai sair daqui vitorioso. Se não for prioridade, hoje você vai colocar ele como prioridade. Porque é isso que Deus quer. Os Golias vão continuar se levantando. A gente sabe que não era só um gigante, eram 5. Golias se levantou ali, mas eram 5 irmãos. Todos eles estavam ali afrontando. Golias se levantou, mas todos eles estavam ali preparando o momento certo. Então, para você perceber, não é porque você vence uma luta que acabou, amado. Eu e vocês temos que estar sempre vigilantes, crendo e confiando em Deus poderoso. E Davi olha para cá e fala assim: quem é esse para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que matar, tal. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado quando Davi disse: por que você veio para cá? E com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Então tem pessoas que às vezes não conhecem, não entendem aquilo que você está buscando e quer acusar do que você está sentindo. Mas eu quero dizer para você, palavras tem que entrar por aqui, sair por aqui e não ficar dentro do teu coração, porque você sabe o que você busca no Senhor. É verdade. Amém? Amém. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção do outro e fez a mesma pergunta. Quer dizer o quê? Sabe uma coisa? Eu não vou perder tempo com o que falam de mim. Eu vou continuar a minha caminhada. Eu não vou perder tempo com o que falam da minha vida. Eu vou continuar a minha caminhada. Eu não vou perder tempo com o que vem falar, escreve lá no Instagram, o que quer no Facebook. Que exploda, que raio que se vire. O que eu vou importar é o que Deus prometeu para mim. E se Deus prometeu a minha vitória, é nela que eu vou me apoiar. Glória a Deus. Se Deus prometeu que eu vou ser feliz, é nele que eu vou me apoiar. Se Deus prometeu que eu vou ter saúde e paz, é nele que eu vou me apoiar. Se Deus falou que vai entrar em hospitais, é nele que eu vou me apoiar. Eu não vou me apoiar em situações que vão me tirar a minha paz, que vão tirar a minha tranquilidade. Se isso está tirando a sua tranquilidade, a sua paz, se afasta, mano. Se afasta. Não brigue, não discute. Apenas se afaste. Foi assim que ele fez, não brigou, discutiu. Alguns homens que tinham ouvido a palavra de Davi foram anunciados a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Olha a ousadia de Davi. Ele fala para o povo ali, para Saul, para o rei, que ninguém desanime por causa daquele gigante. Ninguém desanime, não precisa desanimar não, porque eu estou aqui para resolver a bagaça. É o seguinte: o gigante se levantou, mas ele há de cair. Não se preocupe. Aí Saul, continuando. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Amém? Davi respondeu: esse seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vi um leão ou um urso e o levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu circunciso será como deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo.
Aqui Davi está falando, ó, passei por uma luta, venci. Passei por outra luta, venci. Passei por outra luta, venci. Não é essa que vai me derrotar. Aleluia. Porque ele está portando não a mim, mas a Deus. Você crê e confia que você é filho de Deus? Amém. Eu não vi. Você crê e confia que é filho de Deus? Amém. Confia, acredita mesmo? Amém. Então você é um vencedor, mano. Glória a Deus. Você é um vencedor. Quantas lutas você já venceu para estar aqui? Quantas lutas você já venceu para mostrar para o inimigo que ele não pode contra a sua vida? Tivemos algumas derrotas, não é verdade? Tivemos algumas derrotas. Mas nada disso nos impediu de continuar caminhando. Nada disso nos impediu de continuar adorando ao Senhor. É verdade. Nada disso nos impediu de continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. A gratidão é a maior arma que você tem para usar para Deus. É verdade. Eu agradeço a Ele todos os dias quando eu estou de pé. Eu agradeço a Ele todos os dias por eu ainda ver e conversar com meus pais. Eu agradeço a Ele todos os dias de conversar com meus irmãos. Eu agradeço todos os dias de estar conversando com os irmãos da igreja. Ontem eu estava lá na igreja, e a nossa igreja, quem conhece, sabe que a igreja é pequena. E ontem nós instalamos um ar-condicionado lá. Para alguns é coisa pequena, mas eu agradeci muito ao Senhor pela vitória que a gente tem lá, pela conquista que a gente tem. Porque eu entendo que cada vez que a igreja cresce, o povo também cresce. Cada vez que o ministério cresce, as pessoas crescem, não somente financeiramente, mas espiritualmente. É isso que eu busco na casa do Senhor. É isso que eu busco ensinar para as pessoas. Que não é a prosperidade que vai fazer você conhecer Deus, mas foi a luta que fez você conhecer Deus. É verdade. Não é verdade? A prosperidade faz você ser grato, ser feliz, dar sorriso, mas as lutas que realmente fazem você conhecer a Deus quando você está no colo, quando você está passando por sua dificuldade, a sua maior luta, que você reconhece que Deus está na sua vida. Quando Ele estende as mãos e fala assim, filho, está descaído, não importa, vem aqui, sacude a poeira e vamos continuar. Porque eu não vou deixar você no deserto, eu não vou deixar você em fornalha, eu não vou deixar você em cova de leões, eu não vou deixar você em situação nenhuma, sabe por quê? Porque eu estou ensinando você a ser forte. E quando você ser forte, você vai ser um líder. E através da sua liderança, você vai entender a diferença que é seguir a Cristo. Amém? Davi continuou, o Senhor está. Pode pular, tá, por favor. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Então aqui, amados, a gente percebe que Saul quis colocar sobre Davi a armadura dele. Pastor Wilson tem uma unção muito abençoada, muito ungida com esse. Mas não é a mesma unção que a minha. Não adianta eu querer ter a unção do pastor Wilson, se Deus me deu uma unção. Não adianta eu querer me vestir de pastor Wilson aqui e falar, ô glória, não adianta. Porque a unção que Deus deu para ele é dele. Mas Deus tem uma unção para mim. Amém. Amém. Deus tem uma unção para você. É dessa maneira. Deus tem algo especial para você. Glória a Deus por isso. Né? Mas às vezes você chega e fala assim, ai, eu não consigo orar igual fulano X. Ai, eu não consigo cantar igual fulano X. Eu não consigo fazer igual fulano X. Você consegue fazer muitas coisas maiores do que eu, até que o pastor Wilson, a pastora Fátima. Porque o que tem que estar à nossa frente é Deus. Aleluia. Verdade, E Jesus. quando ele coloca a própria armadura, Davi percebe que não é a unção que está, a armadura que está sobre Saul, que vai fazer, porque a unção, a armadura que estava sobre Saul, tinha medo, tinha insegurança ali. Ele falou, não, o que Deus deu para mim já vai ser a minha vitória. Eita glória. E é isso que eu vou usar, e é isso que eu vou declarar hoje sobre a sua vida. Que o Senhor venha revestir a sua vida e a sua casa. Que a armadura de Deus esteja sobre você. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor venha revestir Eu você. recebo, Que Pai. o Senhor venha colocar sobre a tua cabeça um capacete para que você venha entender e compreender. O momento da batalha chegou e não é momento de você ficar parado, mas sim de você declarar: Deus está sobre a minha vida. Eu recebo, aleluia. Amém? Põe um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu como uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Pegou seu cajado na mão, recolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Aqui fala, algumas versões falam assim que é do riacho. Aí eu te pergunto, Davi não estava ali no meio de uma batalha, no meio de um vale, ali não tinha pedra? Não tinha pedra lá?
Sim. Por que ele teve que buscar no riacho? Alguém já dormiu aqui com o somzinho de água? É bom, hein? Barulho de chuva. Não é gostoso dormir com barulho de água? O que essa palavra está dizendo aqui? Que ele foi pegar as armas, mas ele foi buscar equilíbrio, ele foi buscar a paz. Ele saiu daquele momento de perturbação, de conturbação que era a guerra, e foi buscar a paz, esperando as armas certas que Deus entregar na vida dele. O que Deus vem fazer na sua vida, Deus quer que às vezes você dá uma aliviada, tire aquele peso, para que você venha a ser recarregado com as suas forças, com as armas certas que Deus vai entregar para você. Amém. Você percebe que Saul entregou umas armas humanas, mas Davi preferiu usar as armas que Deus tinha entregado para ele. Ele se afastou e foi buscar no riacho, e apôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, e foi na direção do filisteu. Aqui a gente para um pouquinho. A gente sabe que a gente viu Golias desafiando o povo de Deus, Israel, certo? Aí eu te pergunto, como que Saul, rei, confiou a vitória do povo de Israel em Davi? Você já parou para analisar isso? Porque tinha um exército preparado, homens de guerra, e nenhum deles te falou assim: eu vou enfrentar. E ali era um contra um. Era um contra um. Quem ganhasse, dominaria o outro povo. Como que Saul permitiu que Davi, um rapaz que nunca participou de uma guerra, fosse lutar com um homem que desde jovem era guerreiro? Já parou para perceber isso? Experiência não leva você a nada, mano. O que te leva a você realmente, a sua grande vitória, é o seu coração com Deus. É a sua dedicação no Senhor. Aqui a gente percebe que Saul conhecia Davi como pastor de ovelha, mas Saul conhecia Davi como o cara que tocava a harpa e ele dormia, como passava as tribulações na cabeça. Então Saul sabia que Deus estava na vida de Davi. Eu sei que Deus está na sua vida, mano. Aleluia. E por que você fica de cabeça baixa com a dificuldade? Tá difícil hoje, né? Tristeza bateu no coração, ansiedade bateu, o desespero bateu. Parece que nada está resolvendo, parece que nada está mudando. Aí você começa a chorar, você começa a se questionar com Deus. Por que tudo isso, Pai? Se eu estou fazendo tudo certo, se eu não estou fazendo mal para ninguém, se eu não estou me levantando para outra pessoa. O inimigo quer fazer isso, questionar a Deus. Mas quando você fala assim, seja feita a tua vontade, você percebe que tudo muda. Aqui a gente percebe que Davi continuando. O filisteu também vinha caminhando e se aproximando de Davi, tendo na frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Você percebe aqui a situação? As pessoas, situações vêm contra você para trazer sobre o seu coração dor, situações ruins. Mas quando você fala assim: eu vou vencer pelo Senhor dos Exércitos, você está declarando para o inimigo: ó, já era. Amém. O Deus do exército de Israel, a quem você afrontou? Você percebe que ele fala assim: você não afrontou a mim, você afrontou a Deus. E é Ele que me guarda. Quem aqui não tem um testemunho para contar, mano? Quem aqui não tem um testemunho grande para falar do que Deus fez na sua vida? Às vezes não é grande, às vezes para você é grande, para mim para você é pequeno, não importa. O que importa é que Deus fez algo na sua vida. Aleluia. Continua, Tati.
Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá quem é Deus, que é Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada. Você está entendendo? Não lute com as mesmas armas que o inimigo, amado. Faça a diferença. Aleluia. Faça a diferença. Se afrontam você falando mal, que nem a Tânia abriu aqui, né? Benção. Não use as mesmas armas. Faça a diferença, porque a vitória já está na sua vida. Aleluia. Nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Porque o inimigo afrontou e falou, ó, vocês, ó, vai estar aqui, ó. Mas o Davi falou, não é assim não. Porque o Deus que está comigo vai entregar você aqui e vai falar que Ele é Deus. Você pode ser gigante, mas o que está atrás de você é muito maior do que você possa imaginar. Você se levantou contra mim, não foi contra mim, foi contra Ele que está atrás de você. Olha o tamanho dele que é. Você tem 3 metros de altura, ah, tadinho. Você é fichinha perto dele, porque Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Amém, amados? Amém. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na foice, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo aonde? Na testa. Aonde? Na testa. Mas espera um pouquinho, o filisteu não tinha um capacete de cobre? É. Não tinha? Tinha. Mas ali você percebe que quando o inimigo vê que você está fraco, ele vem afrontar você desarmado ali, achando que você já é derrotada, mano. E é nesse momento que Deus fala assim, se levanta porque eu vou te dar a vitória. Se levanta porque eu vou te dar a vitória. Não espera o inimigo vir para você, vai de frente com o inimigo e confronta ele e fala, você vai cair. Você vai cair. Você vai cair, porque se você levantou, você vai cair. E quando Deus dá a arma, Deus dá a direção certeira da onde você vai derrubar o inimigo. E vai ser bem aqui na fronte, onde acertou, amado. Onde o capacete não protegia. Porque verdade. Deus é assim. Deus cuida de você, amado. Detalhe, e atingindo a testa, a pedra encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu. Então você percebe, ele já tinha derrubado o gigante. Um homem alto, de estatura alta. Não tinha derrubado? Aí eu falo para você, ele não poderia estar saindo comemorando, gritando, derrotei, derrotei, derrotei. Mas não, ele quis concluir a vitória dele e tomou uma atitude e falou assim, eu não vou ficar parado vendo o inimigo se levantar novamente. Eu vou encerrar essa luta, porque eu sei que tem mais 4 ali me esperando, mas essa luta eu vou encerrar hoje. Aqueles 4 vão ver o que eu vou fazer com esse, para mostrar que não é a minha força, mas a força de Deus. Então, amado, não faça, não lute lutas incompletas. Se você achou que venceu alguma coisa, continue fazendo coisas melhores. Se você quer ser um bom marido, continue sendo um bom marido. Se você é uma boa esposa, continue sendo uma boa esposa. Se você é um bom filho, continue sendo um bom filho. Não faça coisas pela metade, porque o inimigo às vezes pode se levantar novamente contra você. Amém? Sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Então aqui a gente percebe que Golias falou, se vocês nos derrotarem, nós seremos escravos de vocês. Mas aqui vocês percebem que eles fugiram. É assim que o inimigo faz na nossa vida, mano. Davi era um homem que foi ungido em Samuel 16. Davi, ele aprendeu com os benjamitas a ser um atirador de funda. Ele aprendeu ali com os benjamitas. E ele sabia a arma que ele iria usar. Ele sabia o que iria acontecer. Porque ele confiou no Deus que estava ali no momento que ele apacentava as ovelhas. Eu quero que hoje você saia daqui confiando no Deus poderoso que vai fazer milagres sobre a sua vida. Amém. Eu quero que você veja nesse versículo não somente uma batalha, uma luta, mas eu quero que você enxergue o tamanho que é Deus sobre a sua e sobre a minha vida. Eu quero que você enxergue que é Deus realmente no teu coração. Você percebe que nós às vezes vamos por amor, mas muito de nós fomos pela dor.
Eu já falei aqui que eu fui pela dor, que fui atropelado, isso aqui, isso lá, coisa assim. Afastei de Deus, afastei da presença dele, mas mesmo assim eu estou aqui no Senhor. A nossa vida precisa ter um encontro com o Senhor. E quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda por completo. Porque você entende que não é mais você, mas sim Deus cuidando de você. Você percebe que não é mais as suas forças, porque você luta e não consegue. Mas com Deus você percebe que as coisas começam a andar porque Deus está sobre você. Glória a Deus. Davi não sentiu medo, não sentiu receio, porque ele sabia que o Senhor estava cuidando dele. Quero que você se levante em nome de Jesus Cristo.